prazer revê-los. Eu espero que vocês tenham tido um dia tão agradável quanto foi o meu. Louvado seja Deus, porque as notícias são boas no que diz respeito a essa semana de oração, a semana do Calvário. Não apenas aqui na igreja do Jardim Blumenau, aqui em Artur Nogueira, mas em muitas outras igrejas, em muitos pequenos grupos aqui nessa cidade, ao redor de nós, pessoas têm sido impactadas pela mensagem do Evangelho. Através da TV Novo Tempo, através do trabalho dos pastores, dos obreiros, do grupo de estudantes aqui do NASP, o pessoal do terceiro ano de teologia está realizando semana de orações em muitos lugares, aqui em São Paulo e em outros estados também. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem usado todos os meios possíveis e imagináveis para impactar pessoas com as marcas da esperança. E nós ficamos muito felizes pela presença sua aqui nessa igreja. Eu costumo dizer que quando os filhos de Deus se reúnem, é porque eles decidiram estar juntos. Poderiam estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Imagino que alguns chegaram cansados do trabalho, poderiam estar descansando, aproveitando o lazer, aproveitando um pouco mais da família, a companhia da família, mas você escolheu estar aqui. E na minha humilde opinião, você fez a boa escolha. Louvado seja Deus. Eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos dessa semana. E eu quero me estender um pouquinho naquilo que o Randy apresentou, o momento aqui da oração. Eu queria desafiar você a não deixar de orar pela continuidade dessa semana, mas não somente aqui nessa igreja, em vários outros lugares. Aqui mesmo em Artur Nogueira, na igreja central, a Semana do Calvário começa hoje. Hoje o pastor Daniel Maneta está dando início aos trabalhos da Semana do Calvário aqui na igreja central. Em algumas outras igrejas do nosso distrito, do distrito do Parque dos Trabalhadores, Parque dos Trabalhadores, os irmãos estão reunidos em pequenos grupos. E a partir de amanhã, quinta-feira, vão estar nas igrejas, quinta, sexta e sábado. Então nós podemos e devemos orar por esses trabalhos. Podemos e devemos pedir as bênçãos de Deus sobre nós e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Mas hoje eu gostaria de fazer um suspense com vocês, mas parece que não deu certo, né? O nosso personagem de hoje, aquele que teve um encontro com Jesus Cristo, que recebeu oportunidades para ser marcado pela esperança. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho na base do contraste. Ao longo da semana, nas últimas 4 noites, esse é o nosso quinto encontro, nas últimas 4 noites nós nos envolvemos e falamos em pessoas, nos empolgamos, nos emocionamos com pessoas que tiveram um encontro positivo com Jesus. Hoje nós vamos fazer o contrário. Nós vamos falar de alguém que teve um encontro até longo com Jesus Cristo e teve oportunidades as mais diversas, em muitas ocasiões esteve com Jesus, assistiu Jesus em momentos que outros não tiveram a chance de assistir. Mas o final dele não é algo a ser invejado por nós. Acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Já sabe de quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Judas. Estou falando de Judas. E a situação de Judas é tão complicada que até a vinheta não funciona quando a gente fala de Judas. Tá? E eu fico até, desculpa a expressão, não me interprete mal, eu não estou aqui para defender coisa errada. Tá? Mas Judas não era um monstro. Diferente do que alguns possam pensar. Tá? E eu falei para vocês aqui algumas noites atrás que nós temos uma dificuldade de não relacionar as pessoas às atitudes. Eu sei que você já ouviu aquele chavão cristão que diz assim: Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso é fato, é verdadeiro. A Bíblia mostra isso em muitas ocasiões, a facilidade com que Deus separa a pessoa da atitude. Nós pais, quem é pai, quem é mãe, aprende um pouco disso. Amamos nossos filhos, mas nem sempre amamos aquilo que nossos filhos fazem. E quem é filho, e eu sei que você quem é filho acaba entendendo, né? Eu sei que em algum momento da minha vida eu magoei meu pai e minha mãe, eu decepcionei, eu frustrei, fiz alguma coisa que não estava no plano, mas eu sei que meu pai e minha mãe, apesar de ficarem de cara amarrada, uma bronca, um puxão de orelha, uma palmada, eles não deixaram de amar. Nós às vezes também conseguimos separar as pessoas da atitude. Mas de modo geral, Judas é aquele personagem bíblico do qual pouca gente faz questão de separar a pessoa da atitude. Relacionamos tanto ele, Judas, ao que ele fez, que nós esquecemos até algo interessante, que é o significado do nome dele, né? Judas é um nome muito popular nos tempos bíblicos. A Bíblia apresenta não apenas ele, Judas Iscariotes, mas apresenta que um dos irmãos de nosso Senhor se chamava Judas. E escreveu uma das cartas de maior peso teológico do Novo Testamento, é a Epístola de Judas, que fica ali vizinha ao livro do Apocalipse. Nós podemos perceber que Judas é um nome muito popular. Agora, por quê?
porque o significado é sublime. Judas simplesmente quer dizer louvor. Simplesmente, louvor. Você gostaria que o seu nome fosse louvor? Né? Talvez não em hebraico, né? Porque em hebraico seria Judas. Né? Mas o nome louvor, a expressão Judas, ela entrou para a galeria dos nomes infames. Dificilmente você vai encontrar alguém chamado Judas. Você já teve esse desprazer? Eu fico imaginando, já disse aqui para vocês, aquela mãe que passa por 20 horas de trabalho de parto, sofre um bocado no hospital, e aí para se vingar do filho diz: você não vai ser Judas. Dificilmente você vai conhecer um Judas, porque relacionamos o nome à atitude. Dificilmente você vai conhecer um Hitler. Você já conheceu um Hitler? Eu conheci 2 Rottweilers, era o Adolf e o Hitler, só, mas nunca conheci gente com o nome de Hitler, nunca conheci um Saddam, só um cachorrinho que o Hunter cria, né? Mas uma pessoa chamada Saddam, dificilmente você vai encontrar alguém chamado Bin Laden, né? Já tem alguém apelidando os outros de Bin Laden, mas por quê? Relacionamos o nome ao que a pessoa fez. Mas não podemos esquecer uma coisa, irmãos: Judas não foi chamado para ser traidor. Isso aqui fica bem claro. Alguém certa vez perguntou para mim: mas Ricardo, se Judas era realmente um discípulo, ou se Judas realmente era aquele que estava no plano de Deus para trair, se Jesus seria entregue às autoridades romanas, às autoridades judaicas, pelas mãos de Judas, por que Jesus o chamou? Por que Jesus o chamou? Se Jesus sabia que ele seria um traidor por sua presciência, aquela onisciência especial que eu falei para vocês, que é dada pelo Espírito Santo, lembra que Jesus, enquanto esteve conosco, era humanamente ilimitado, ele tinha as limitações de um ser humano, mas através do Espírito Santo, Jesus lia mentes e corações. Mas no contato direto com Judas, Jesus sabia as perspectivas, os propósitos, e é claro, aquele que vê o fim desde o princípio sabia todas as possibilidades. Mas é necessário que nós lembremos de uma coisa: a vida real, a nossa vida e a vida dos personagens bíblicos, ela não é um roteiro de Hollywood, ou não é um roteiro de uma novela dessa da Rede Globo, onde os atores já recebem tudo escrito. E quando começa a trama da novela, você já sabe quem é herói e quem é vilão. E quem é vilão é sempre vilão e é vilão até o fim. A vida real não é assim. Judas nada mais foi um personagem como hoje nós o conhecemos, nada mais é do que o resultado das escolhas que ele realizou ao longo de sua vida. Não foi determinado por Deus que ele fosse o traidor. Ele não foi chamado por Deus para ser um proscrito do Evangelho. Ele nunca repousou sobre Judas a incumbência de que através de suas mãos o Filho de Deus fosse entregue às autoridades. Aí você pode perguntar: mas Ricardo, se não fosse através de Judas, bem, não aconteceria o Evangelho? Não haveria a cruz? Não haveria a morte de Cristo? Não se engane. Jesus veio à terra para morrer. Parece triste isso, né? Parece triste. Mas não esqueça uma coisa: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas o Cordeiro precisa ser imolado. O sangue precisa ser derramado. Através do sangue do Cordeiro, os pecados eram perdoados e a expiação acontecia. E Cristo veio para isso. E se não fosse pelas mãos de Judas, Cristo morreria de outra forma. Eu não sei qual. Mas uma coisa eu sei: o plano de Deus teria sido realizado. Com Judas ou sem ele. E eu creio, sinceramente creio, num Deus de amor. E que a preferência de Deus é que o seu plano houvesse dado resultado, houvesse chegado ao seu propósito sem a participação de Judas. Ele não foi chamado por Deus para ser esse Judas que hoje nós conhecemos. Agora é interessante lembrar que a Bíblia, ela menciona Judas e muitas vezes de maneira negativa. Várias vezes ele é mencionado de forma negativa. Mas não podemos esquecer, amigos, que Judas foi um personagem que recebeu oportunidades. Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. E nós vamos nos deparar um pouquinho com a primeira oportunidade que Judas recebeu. Nós temos ali no nosso telão a primeira oportunidade de Judas. Eu convido você, Mateus capítulo 10. Eu gostaria de ler com você do versículo 1 até o versículo 4. Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Essa passagem de Mateus 10, ela se repete em Marcos capítulo 3, se repete também no Evangelho de Lucas capítulo 6. E aqui você tem a lista
dos 12 apóstolos, os 12 discípulos, aqueles que Jesus escolheu. E coloque bem essa palavra na sua mente: Jesus escolheu. Há uma crendice, há uma ideia de que Judas não foi convidado, ele se ofereceu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1, o texto sagrado diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, também conhecido como Natanael, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e terminando a lista, nós temos quem? Judas Iscariote. E seria interessante se parasse por aí, né? Mas o texto faz uma abordagemzinha no final, né? Assim, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. É importante que você lembre, amigos, que apesar de sabermos que Judas, já sabemos o final da história, sabemos a atitude final de Judas e como ele ficou estigmatizado para nós como um traidor, aqui não esqueçam que a história foi escrita, o evangelho foi escrito contando uma história que já havia acontecido, a traição já havia ocorrido. Então, quando essa perícope, essa passagem foi apresentada, a história já havia transcorrido, já sabia-se quem era o traidor. Mas se Jesus realmente sabia que haveria um traidor, por que foi dada essa oportunidade a Judas? Algumas pessoas acreditam que realmente Judas não foi um daqueles a quem Jesus chamou, mas sim um dos poucos que Jesus aceitou, mesmo quando a pessoa se ofereceu. Se você der uma olhadinha, por exemplo, no capítulo 8 de Mateus, retroceda só um pouquinho. Mateus capítulo 8. Existe uma suspeita de que um personagem apresentado no capítulo 8, versos 19 e 20, e que esse escriba aqui mencionado seja Judas. Veja aí, Mateus capítulo 8, versos 19 e 20. O texto diz assim: então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você olhar, por exemplo, no verso 18, diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor. Havia uma multidão ali, e não era raro encontrar Jesus em meio à multidão. Jesus estava cercado pela multidão, e nesse momento vários estavam ali, e creio eu, de maneira bem simples, que esse escriba, que não é identificado aqui por nome, ele tenha sido um entre tantos que se ofereceu a andar com Cristo. Mas sabe, irmãos, a senhora White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 293, ela relaciona este episódio com Judas. Agora, por que Jesus responde dessa forma? Simplesmente diz assim: alguém chega e diz: mestre, eu reconheço que tu és mestre. Tu és diferente, tu ensinas com autoridade. Reconheço quem tu és, reconheço a tua missão, e eu vou te seguir. Em qualquer circunstância, hoje, se alguém disser assim: eu aceito Jesus e vou segui-lo, a Bíblia diz que é uma festa no céu quando o pecador que se arrepende. É ou não é? É sim. O céu está aberto, e os braços de Jesus estão abertos para receber todo e qualquer pecador. Mas não esqueça uma coisa: o Cristo que nós cremos é aquele que vê o fim desde o princípio, como o Wander falou muito bem aqui. É aquele que tem uma onisciência, ele tem um conhecimento. Ele sabia que esse personagem, esse escriba, ele sabia exatamente quem era. Buscava ostentação. Esse é o rei. E eu quero me aproximar do rei com a intenção de usufruir alguma coisa. Eu quero lucrar alguma coisa com essa aproximação deste homem. Este homem é diferente. Ele não fala como os sacerdotes e escribas, ele não fala como os fariseus, ele fala como quem tem autoridade. Eu reconheço nele um tempero diferente, há um poder diferente desse homem, e eu vou me encostar nele para ver se eu ganho alguma coisa. E quando esse personagem, que comumente atribui a Judas, inclusive Ellen White atribui esse episódio a Judas, repito a você, o Desejado de Todas as Nações, página 293. Interessante a resposta de Jesus. Ele disse: seguir-te-ei por onde quiseres, para onde fores eu vou junto. Interessante que Jesus não disse: vem. Também Jesus não disse: não venha.
Jesus alertou. Se a intenção do coração de Judas, desde o começo, era posição, status, poder, primazia sobre os demais, desculpem a frase popular, Jesus cortou as asinhas dele desde o começo, né? Ó, você me conhece? Você sabe quem eu sou? Você está me chamando de mestre? Mas entenda uma coisa: as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho nada para te oferecer. Isso aí que você está querendo, não é comigo que você vai conseguir, não. Ok? Mesmo assim, nós entendemos que esse personagem, que é Judas, seguiu Jesus. Observe que Jesus não disse sim ou não. Jesus apenas permitiu que ele fizesse parte do grupo. Agora, se Jesus, que é presciente e faz a leitura de tudo que somos, e lê nosso mais profundo ali nos meandros de nosso coração ali, aqueles momentos em que nem nós sabemos que nós somos ou temos pensamentos assim, se Jesus conhece, por que Jesus aceitou Judas? Será que havia uma sina sobre ele? Será que Jesus viu que a história, opa, esse aí vai ser o traidor daqui a 3 anos e meio, né? Então já que ele já apareceu no contexto, então deixa ele fazer parte, porque vai acontecer. É interessante, irmão, nós lembrarmos que Jesus tinha um plano em relação a Judas. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui. Sem dúvida alguma, irmãos, a primeira oportunidade de Judas ocorreu no momento em que Jesus escolheu os seus 12 discípulos. Agora me acompanhe. O Desejado de Todas as Nações, página 293, é nos diz o seguinte: Deus toma os homens, tais como são, com os elementos humanos do seu caráter, e os prepara para seu serviço, caso queiram ser disciplinados e dele aprender. Os homens não são escolhidos por serem perfeitos, mas apesar de suas imperfeições, para que pelo conhecimento e observância da verdade, mediante a graça de Cristo, se possam transformar. De que jeito, irmãos? Por que Jesus fez a leitura do caráter de Judas? E desde as primeiras frases de diálogo ali, né, seguir-te-ei por onde quiseres, Jesus já fez a leitura do caráter do ser. Sabia que havia um interesse secundário, não propriamente amor a Deus ou interesse pelo reino, estabelecimento do reino de Deus. Por que mesmo assim Cristo aceitou? Podemos perguntar a mesma coisa por nós mesmos, né? O que eu tenho para oferecer a Deus? Por que Ele me aceitou? Uma coisa eu sei, nada eu tenho para oferecer. Nada. O que eu posso oferecer que Ele já não tem? É o meu louvor, Ele tem. Se são os meus bens, poucos bens, Ele tem. É o dono da prata e do ouro. O que tem a oferecer? Um caráter duvidoso? Uma personalidade que não é das melhores? Limitações físicas? Não sou perfeito. Mas apesar das minhas imperfeições, Ele aceita. E oferece oportunidades das mais variadas, para que as minhas imperfeições sejam lapidadas, sejam mudadas, transformadas. E eu gosto muito da frase final, quando diz assim: mediante a graça de Cristo, se possam transformar a imagem do próprio Cristo. Que maravilha! Nós entendemos, amigos e irmãos, que Judas teve essa oportunidade, esse privilégio do contato direto com Jesus. Só quero relembrar para você: Cristo o aceitou não para cumprir uma sina, um roteiro que já está descrito, uma predestinação. Não. Cristo o aceitou porque era uma alma que precisava de salvação. E Cristo poderia oferecer essa salvação caso Judas assim permitisse. Agora, qual foi a segunda grande oportunidade que Judas recebeu? A Bíblia apresenta. Abra sua Bíblia, por favor, mais uma vez, em Mateus 10. Mateus, capítulo 10. Mais uma vez, nós começamos a partir do versículo 1, vamos até o versículo 4. Agora, se dermos continuidade à leitura do versículo 5 em diante, nós veremos que Jesus comissiona seus discípulos, oferece, imbui responsabilidade sobre eles. Jesus lhes confia poder e autoridade. Agora leia, por favor, Mateus capítulo 10 e o versículo 8. Jesus envia seus discípulos a uma missão. E olha o que ele diz, verso 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. E veja o tipo de filosofia que Jesus ensinava aos 12 apóstolos. Versos 24 e 25. O texto nos diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu
do seu Senhor. Basta ao discípulo ser de que jeito? Ser como o seu mestre, e ao servo como o seu. Que filosofia é essa de Jesus? Incutida na mente desses homens que em muitos momentos estavam se digladiando para resolver quem seria o maior. Lembram daqueles episódios? Quando alguém chega para Jesus, um deles diz assim: mestre, dá-nos por favor, que no teu reino eu sente à tua direita e meu irmão à tua esquerda, né? E o camarada não tinha coragem de falar, pessoalmente mandou a mãe falar com Jesus. Que bonito, né? O homem mezarrando não tinha coragem de falar, mandou a própria mãe dar o recado, né? Quantas vezes esses homens discutiam para ver quem seria o maioral? E Jesus diz assim: você não precisa ser o maioral, você não precisa ser o maior, basta que vocês pareçam comigo. E o que Jesus ensinava para esses homens? Humildade, paciência, tolerância, cristianismo real, dá a outra face, vai a segunda milha. Jesus ensinou a esses homens na teoria e na prática. Eles viram. E meus irmãos, quando Jesus comissiona esses homens, deu-lhes o poder, o Espírito estava sobre eles. E não esqueça de uma coisa: quando Jesus diz assim, agora vocês vão de 2 em 2, e por favor, entrem nas cidades, conheçam as pessoas, interajam com elas, vocês vão pregar, vocês vão falar de Deus, vocês vão ressuscitar os mortos, vão expelir demônios, vocês vão abençoar as pessoas, os leprosos serão purificados, e tudo isso de graça. Não esqueça, os 12 foram. E onde estava Judas? Onde estava Judas? Estava lá. Ele estava lá. Ele foi usado por Deus, recebeu o mesmo poder, autoridade e permissão do céu para ser um representante de Deus, baseado no poder e autoridade que Cristo havia lhe comissionado. A Bíblia não diz que nenhum dos 12 ficou excluído desse momento. Eles foram e depois voltaram felizes, contando o que aconteceu. Que maravilha! Que oportunidade é essa? De alguém que foi aceito no meio ali do ciclo de amigos e discípulos de Cristo, e agora Cristo lhe comissiona poder, mesmo sabendo que ali no coraçãozinho dele havia uma raiz de pecado, amargura, e que poderia crescer e se tornar algo muito pior. Como assim aconteceu? Judas ouviu os mesmos ensinamentos que todos os outros. Mesmo que seja fato que ele foi alguém que se ofereceu, não foi chamado, escolhido pelo próprio Cristo, em nenhum momento dos 4 evangelhos é apresentado que Jesus o tratou de maneira diferente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele ouviu os mesmos sermões. Ele estava lá quando Jesus ressuscita Lázaro, o maior de todos os milagres. Ele estava lá quando Jesus caminhou sobre as águas. Ele estava lá quando Jesus multiplicou o pão. E é muito provável que o próprio Judas, em 2 ocasiões, tenha recebido o pão sagrado das mãos de Cristo e entregado às mãos dos homens. Ele estava lá, ele viu tudo isso. Percebe, irmãos? Que privilégio, que oportunidade. Ao longo de 3 anos e meio, Cristo foi lapidando, burilando o caráter de Judas. A tentativa constante de mexer ali, e os sermões de Cristo em muitas ocasiões tocavam na fatídica ferida. E eu creio, irmãos, sabe aqueles momentos que quando você está na igreja, você não conhece o pregador? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu não conheço o pregador, não conheço quem vai cantar, mas a impressão que dá é que a pessoa que cantou está cantando só para mim, porque a letra diz respeito à minha situação no momento, né? Se eu estou feliz porque fui abençoado e alguém chega, apresenta aquele louvor alegre, e eu digo assim: isso aqui é comigo, né? Eu estou feliz, fui abençoado. Mas se você está com o peso da culpa do pecado, com a consciência manchada, e alguém fala, canta sobre perdão e arrependimento, como a Dani fez muito bem agora, né? Canta sobre perdão e arrependimento, e você acaba fazendo parte da música, e sem que outras pessoas entendam o que está acontecendo, mas você entende, tem a ver com você, com o seu universo. Você chora, fica compenetrado, que a impressão que dá que foi só para você. Várias vezes o sermão é assim, né? Eu ouço pregadores, ouço pastores, e eu fico pensando: isso aí foi para mim. Isso aí foi para mim. Imagine quantas vezes Jesus pregou sobre o desapego aos bens materiais. Quantas vezes Jesus foi direto na raiz da ganância, do egoísmo. Quantas vezes Jesus ensinou as lições de humildade, não apenas por palavra, mas também não apenas por preceito, mas por ação. Ele fez, ele viu, Judas viu. E quantas vezes aquele homem pode ter sido condenado por sua própria consciência, ao perceber que as palavras de Jesus estavam desenhando o seu próprio caráter, o caráter de Judas.
Quando Jesus condenava pecados, muitas vezes Judas dizia: eu sou assim. Esse aí de quem ele está falando sou eu. Ele não está mencionando meu nome, mas eu sei que esse aí sou eu. Oportunidades especiais, 3 anos e meio, assistindo ao lado de Cristo, comendo ao lado dele, de cadeira cativa, um local exclusivo, testemunhando o Filho de Deus, operando maravilhas, marcando a vida de pessoas de maneira positiva, tão perto da salvação, e ao mesmo tempo, tão distante, tão pertinho de Deus Todo-Poderoso, mas mesmo assim, não estava amando como deveria amar. Convido você mais uma vez a dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Nos é apresentado, nos é apresentado ainda o desejado de todas as nações, página 294. Judas teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos. Ele escutou as mesmas preciosas lições, mas a observância da verdade exigida por Cristo estava em desarmonia com os desejos e desígnios de Judas, e este não queria ceder às suas ideias a fim de receber sabedoria do céu. E continua. Foi o que eu fiz? Deus. Agora eu me perdi. Peraí. Isso. Eu apertei o botão errado, perdão. Essas coisas muito modernas às vezes acabam atrapalhando. Agora continua. Quão ternamente, eu amo essa passagem, quão ternamente tratou o Salvador aquele que havia de ser seu traidor. Em seus ensinos, Jesus demorava-se sobre os princípios de generosidade que feriam pela raiz a cobiça. Apresentava diante de Judas o odioso caráter da ganância. E muitas vezes compreendeu o discípulo Judas, que seu caráter fora descrito, apontado o seu pecado, mas não queria confessar e abandonar a sua injustiça. E ela diz mais, ainda no Desejado das Nações, página 295. Jesus não lhe passou por sua cobiça nenhuma repreensão de molde a ferir, mas com divina paciência lidou com esse homem faltoso, mesmo quando lhe demonstrava que lia em seu coração como um livro aberto. Apresentou-lhe os mais altos incentivos para proceder retamente, e rejeitando a luz do céu, Judas, como é que termina o texto, irmãos? Não teria desculpa. Jesus não desistiu de Judas, lutou por ele, insistiu, conversou com o grupo, e ele estava lá, em particular também. Eu acho muito bonito quando a senhora White ela diz a maneira como Jesus, perfeito cavalheiro, cortês, educado, sempre fazia. Mesmo quando Jesus condenava o pecado, Jesus não expunha Judas. Não expunha. O texto diz que a intenção não era ferir. Jesus não lhe passou nenhuma repreensão de molde a ferir. A intenção não era repeli-lo do grupo. A intenção era trazê-lo para mais junto de Cristo e junto da santidade. Judas se tornou um personagem que nós conhecemos, irmãos, não podemos esquecer, não porque oportunidades não foram dadas, por sua própria escolha. Ele escolheu. E assim não é conosco? Não é assim conosco? Quantos são aqueles que sofrem porque escolhem de livre e espontânea vontade estar longe de Deus? Nós conhecemos amigos e irmãos que hoje não estão mais conosco, não adoram mais o Senhor, abandonaram os princípios bíblicos, preferem uma vida longe e sofrem. E muitas vezes sofrem e dizem assim: é porque a vida é assim mesmo, né? É porque Deus quis assim. Não é verdade. Não é verdade. Nós somos o resultado das escolhas que fazemos, boas ou más. E há um princípio bíblico do qual ninguém foge. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Esse é um princípio do qual nenhum de nós é capaz de fugir. Judas foi plantando aquilo que no futuro, bem breve, ele haveria de colher. Mas é claro, irmãos, que outras oportunidades também foram oferecidas para Judas. E quando chegamos nos momentos finais da trajetória de Jesus Cristo, aqui nessa terra, Judas estava ali presente. E de maneira bem rápida, como se fosse um trailer dinâmico, né?
os fatos foram acontecendo. Me acompanhe aqui mais uma vez. Olha só, em João capítulo 12, do verso 4 ao verso 3, Judas julga e condena Maria, a irmã de Lázaro, por seu gesto de devoção a Jesus. Você lembra o que aconteceu, né? Ela ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. E aí você encontra Judas com aquela atitude aparentemente de piedade, né? Olha que desperdício, né? Por que não foi vendido esse precioso perfume e o dinheiro dado aos pobres? Você acha que realmente Judas estava preocupado com os pobres? João diz que não. No texto, João capítulo 12, do verso 4 ao verso 6, diz que ele não tinha interesse pelos pobres. E você sabe o que aconteceu ali? Naquele momento, Jesus diz assim: calma, filho, né? Os pobres vocês sempre têm com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. Essa mulher me preparou para a sepultura. A repreensão que Judas sofreu diante do grupo, lembra qual foi a reação dele logo depois? Ele não assimilou a repreensão. Logo na sequência do texto bíblico, já aparece o texto: o plano da traição. Judas já foi procurar as autoridades para quê? Para entregar Jesus Cristo. Aquele momento foi um divisor de águas. Judas muitas vezes seria decepcionado pelo humilde carpinteiro. Jesus não era mais aquele homem que enchia os olhos, estava decepcionando a Judas. Mas agora esse momento de repreensão fez separação. A partir dali, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas e consolidou uma decisão e um caráter ao qual nunca foi permitido que Deus atuasse. Veja o que o texto bíblico continua dizendo. João capítulo 13, verso 5. Judas participa da Santa Ceia e Jesus lava os seus pés. Que momento esse entre discípulo e mestre, entre o traidor e aquele que brevemente seria traído. Aquela era uma oportunidade de retratação, de confissão de pecados. Cristo havia apresentado ali os emblemas de seu corpo e seu sangue. E eu creio que o primeiro a ter os pés lavados tenha sido o próprio Judas. Mas logo na sequência é nos dito, né? Jesus lê o seu coração e o denuncia de forma velada, não de forma pública para que os outros pudessem ridicularizá-lo. E continua: Jesus oferece a Judas o símbolo de seu próprio corpo como um convite para a salvação. João capítulo 13, verso 26. Mas em Mateus capítulo 26, versículo 50, apresenta o selo da traição. E no jardim do Getsemane, quando ele dá o beijo da traição, Jesus lhe faz o penúltimo apelo: amigo, para que vieste? Essa frase de Jesus é intrigante, né? Porque Judas se aproxima de Cristo e diz assim: mestre. Ele dá um beijo na face. Ele chama Jesus de mestre. E como Jesus o recebe? Safado, bandido, eu sei quem você. O que é que você faz aqui? É assim que Jesus faz? Amigo. A fisionomia de Cristo não mudou. A sua voz não foi alterada. Não havia mágoa, não havia rancor, não havia nenhum tipo de sentimento condenável quando Jesus se encontra com o seu traidor. Mas a frase de Jesus é interessante, né? Amigo, não foi sarcasmo, não foi deboche, foi um clamor sincero de Cristo querendo salvar. Quando Jesus diz: para que vieste? Nós podemos entender essa frase por outro ângulo. É como se Jesus estivesse assim, dizendo: meu querido, não precisa ser desse jeito. Não tem que ser assim. Mas Judas escolheu que fosse assim. E com um beijo selou a traição do Filho de Deus. Repito a vocês: o cordeiro seria morto de qualquer forma. Ele veio para isso. E esse propósito seria alcançado. Não era plano de Deus que fosse pelas mãos de Judas, mas foi escolha pessoal do próprio Judas. E sabem, o final da história você entende muito bem, né? Você entende muito bem. Jesus é preso, entregue às autoridades, e logo na sequência, Mateus capítulo 27, abra sua Bíblia mais uma vez. Mateus capítulo 27, já nos momentos finais do Evangelho. Mateus capítulo 27. Eu quero ler com você do versículo 3 até o versículo 5. O texto sagrado nos diz: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado
de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas ouviu apelos, chamado de Jesus Cristo. Mesmo assim, sua decisão não foi a melhor. Judas é um exemplo entre tantas pessoas que nós conhecemos, que receberam oportunidades e foram desperdiçadas. É um exemplo de pessoas cuja história não precisava ser assim. Ele não precisava ser eternizado nas páginas sagradas como um traidor, como um fraco, como alguém estigmatizado por um pecado que cometeu. Não precisava ser assim. Eu fico muito impressionado, irmãos, a maneira como Jesus tratou esse discípulo. Me acompanhe mais uma vez. Jesus tinha muito a dizer a Judas. Quando? Todos os dias. E a mesma coisa com a gente, né? Ele faz seus apelos, insiste, nos chama todos os dias. Mas Judas escutou, mas não viveu. As advertências, os apelos e a palavra de Deus o alcançaram, mas nunca realmente tocaram seu coração. Não porque a palavra de Deus seja ineficiente, mas porque sempre houve resistência por parte de Judas. E ainda tem mais. É-nos dito ainda o seguinte: há em nossa vida as marcas de esperança partilhadas por Jesus, ou em nosso coração há somente marcas de egoísmo e amor próprio que nos afastam de Cristo? É interessante e é importante que você não lembremos o seguinte: Jesus deseja fazer parte da minha trajetória e da tua trajetória, mas é imperativo que eu permita. Judas estava próximo, bem próximo da salvação. Viu coisas que nós sonharíamos apenas. Estava lá nos momentos mais sublimes do ministério de Jesus. Mas por que isso não foi bastante? Porque a salvação é baseada em liberdade. E eu e você temos essa liberdade. Eu falei a vocês no começo, no princípio, que nós aprendemos com Judas por contraste. Aprendemos o que não fazer. Alguém que teve privilégios e que não foram aproveitados. Teve oportunidades que não foram agarradas com unhas e dentes. Alguém que esteve tão próximo da salvação e ao mesmo tempo tão distante. Nós não podemos esquecer: a soma de todas as escolhas de Judas o tornaram quem hoje ele é, e a maneira como nós o conhecemos. Eu termino minha palestra com você perguntando o seguinte: o que tuas escolhas têm te tornado? Onde as tuas decisões têm te levado? Fico preocupado, porque tão perto da salvação, às vezes não significa salvo. Judas é um exemplo disso. Cristo tinha muito a dizer dia após dia, e Cristo continua sendo o mesmo. Eu amo o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. É o mesmo Jesus. Tem muito a nos dizer, tem desejo de nos transformar, de arrancar de nós tudo aquilo que não presta. A semelhança de Judas, hoje podemos nos oferecer para seguir a Cristo, e Ele de bom grado nos aceita, nos recebe no seu redil para sermos suas ovelhas, nos aceita como seus discípulos, como seus enviados ao mundo para falar dele, de seu amor, nos capacita, nos dá poder, nos unge com o Santo Espírito. Mas é necessário, irmãos, não apenas estar fazendo as coisas que Cristo nos ordena, é necessário estar com Ele, é necessário contemplar, é necessário entregar nossa vida nas mãos dele, ouvir a voz e, sem reservas, deixar de lado nossas preferências pessoais e viver aquele preceito ensinado por João Batista: é importante que ele cresça e eu diminua. O que podemos aprender com Judas, irmãos? Podemos aprender o que não fazer. Cristo insistiu em marcá-lo com esperança de salvação. Ele resistiu e não deixou. É uma oportunidade sua, é um direito seu não resistir. Mas o meu conselho a você é: hoje, se ouvirdes a voz de Jesus insistindo, chamando, procurando por você, não endureça seu coração. Muito nós temos a ganhar, permitindo que Jesus faça parte da nossa vida e seja Ele soberano em nosso ser. A história de Judas, ela termina com o seu suicídio, mas ela é lembrada
por suas ações, sua traição, seu desejo de supremacia, pela covardia, pela maneira, o beijo da traição. Ele é lembrado pelo que fez. E eu termino apenas fazendo uma pergunta para você: como você gostaria de ser lembrado? Como um homem de Deus? Como uma mulher de Deus? Como aquele que foi fiel até a morte? Como aquele que um dia aceitou a Cristo e não abandonou de maneira alguma? Eu quero terminar a minha mensagem com você com um texto bíblico. Retorne, por favor, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Se olhamos a Judas como um traidor, precisamos cuidar de nós mesmos, para que nós também nos achemos na mesma fábrica. Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, aqui nós concluímos. Mateus 10, 32 e 33, o texto sagrado diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Alguns de nós olhamos para Judas como sendo traidor. Precisamos tomar cuidado para não sermos achados na mesma circunstância. Estamos na igreja, fora dela, longe de Jesus. Amigos de Jesus quando é circunstancialmente favorável, mas quando as coisas realmente ficam difíceis para o nosso lado, negar a Cristo, estamos traindo a Cristo em pleno século XXI. 2000 anos após a traição de Judas, existem muitos outros Judas aí fora. Embora Deus, para que realmente estejam lá fora. Nenhum de nós precisa ser achado como aquele que, na hora que é conveniente estar com Cristo, mas na hora que não é, aí eu deixo Jesus de lado. Precisamos tomar cuidado para que aquilo que nós condenamos em Judas não venha a ser repetido em nossa vida. Cristo continua insistindo com homens e mulheres imperfeitos e que precisam de salvação. Continua aceitando todo aquele que o busca de coração. O texto diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que esses que buscam a Cristo com sinceridade, que o aceitaram e de maneira nenhuma desejam deixá-lo, que esses sejam achados aqui entre nós. É tua oportunidade abraçar a Jesus e não abandoná-lo de forma alguma. Judas teve sua chance, não usufruiu, agora é nossa vez. E o meu conselho é: abraça Jesus e não largue de jeito nenhum. Ele tem muito a oferecer a mim e a você. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe esta igreja, cada família que tem estado conosco aqui, noite após noite. Eu quero orar por você, para que a tua decisão ao lado de Jesus seja algo consolidado, algo do qual nem o tempo, nem as perseguições, nem os problemas do dia a dia sejam capazes de fazer retroceder. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Obrigado, bom Deus, porque nós temos a certeza de que Jesus nos aceita tal qual nós estamos. Nós te louvamos por tua graça infinita em nos receber como pecadores, e te louvamos porque o Senhor não nos deixa como estamos. Obrigado por teu perdão. Obrigado a Deus pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Obrigado a Deus pela chance, pela oportunidade de salvação. Obrigado a Deus também pelo privilégio da companhia do teu Espírito, que transforma o nosso caráter e nos qualifica para sermos teus representantes aqui nessa terra. Ó Deus, por favor, realize o teu plano em nossa vida. Salva-nos, ó Pai, para ti, e ajuda-nos a sermos embaixadores da salvação, aqueles que recebem de ti a graça e conduzem outras pessoas para a tua graça. Eu te peço, ó Deus, que seja generoso nessa noite em abençoar cada filho que te busca, que ninguém seja decepcionado. Aqueles que desejam ouvir a tua voz, ouçam a tua voz. Os que precisam de perdão, encontrem em ti o perdão, o alívio da consciência do fardo do pecado. Ó Deus, eu te peço um pouco mais. Venha olhar com carinho os pedidos de orações que são depositados noite após noite aqui à frente. Aceite nossos louvores e agradecimentos, mas veja, ó Deus, aquilo que precisamos, e que tudo que somos e temos seja depositado em tuas mãos, e que o Senhor faça de nossa vida o que bem desejar. Permita-nos aprender com as histórias de homens e mulheres que temos visto ao longo dessa semana, inclusive com a história de Judas, mas permita-nos aprender para não repetir os seus erros. Aceitamos a Jesus, não queremos traí-lo,
nem abandoná-lo. Que essa seja a nossa decisão, alicerçada pelo teu poder na pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.